É possível que um planeta não tenha um, nem dois, mas muitos sóis? Vamos imaginar o que aconteceria conosco se o Sol de repente decidisse invadir um monte de pequenas estrelas. Durante a busca por planetas semelhantes à Terra em todo o universo, os cientistas descobriram que sistemas de 2 ou até 3 estrelas não são tão raros na verdade. Muitos deles até têm planetas em suas zonas habitáveis. Quase metade desses planetas poderia conter vida. Mal posso esperar para perguntar aos moradores sobre o pôr do Sol. Os cientistas até sugerem que o nosso Sol nem sempre foi solitário. Poderia ter tido uma estrela companheira chamada Nêmesis. Eles notaram que as extinções em massa na Terra ocorrem a cada 27 milhões de anos. É como um ciclo. Então eles se voltaram para as estrelas para descobrir qual poderia ser o motivo. E então entenderam que seria uma estrela que deixou nosso Sol há muito tempo. Mas isso ainda nos afeta. Nêmesis pode estar localizada a cerca de 1,5 anos-luz de nós. Pode não parecer muito, mas na verdade são quase 9 trilhões de milhas. 14 trilhões 250 bilhões de quilômetros. Vai ser uma viagem de carro divertida, 50 milhões de anos. De qualquer forma, toda vez que Nêmesis passa por sua órbita, ela pode afetar a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma área ao redor do nosso sistema solar na qual os cometas são formados. Sua existência ainda não foi comprovada, mas os cientistas têm certeza disso. Então, os cometas se formam dentro dessa nuvem e depois se mudam para o nosso sistema solar. Mesmo estando muito longe, a segunda estrela do sistema pode ter grande influência sobre ele. Mas e quanto a sistemas com 4 ou mais estrelas? É possível mesmo? Na verdade, sim, mas quanto mais corpos celestes você adiciona ao sistema, mais complexo ele se torna. As órbitas ficam instáveis, vai ser o mais caótico possível. Na mecânica estelar, isso é chamado de problema dos 3 corpos, teoria que nos diz que é muito difícil prever as órbitas dos corpos em tais sistemas. Na maioria dos casos, elas acabam sendo muito aleatórias e únicas. E Isaac Newton foi o primeiro a perceber isso. Ele tentou aplicar suas descobertas gravitacionais à Terra, à Lua e ao Sol, e encontrou muita dificuldade. Não foi fácil entender como 3 objetos estelares orbitam de forma tão estável um ao redor do outro. E isso é apenas um planeta e um satélite. Que tal incluir várias estrelas? Eu não invejaria aqueles que terão que calcular tudo isso. Ah, certo, sou eu. De qualquer forma, sabemos que os sistemas de estrelas triplas são extremamente caóticos. Mas e os sistemas com mais estrelas? Eles são muito raros. Em 2021, a NASA descobriu um sistema estelar de até 6 estrelas. Isso é uma loucura. Claro, não há planeta nele, mas quem sabe? Talvez um dia encontremos esse sistema também. Nesses mundos, a dança da gravidade é muito complexa. São necessárias condições bastante específicas para manter tudo unido. É como andar em uma corda bamba sobre um abismo. Com tudo isso em mente, vamos tentar imaginar o que aconteceria se o Sol de repente se transformasse em várias pequenas estrelas. Vamos precisar de uma situação muito detalhada. Não, provavelmente até de uma dúzia de simulações para fazer isso funcionar. Caso contrário, teríamos apenas poucas opções. Opção 1. Dividimos o Sol em 5 a 10 pequenos sóis. Agora vamos espalhar esses caras não muito longe um do outro. Eles vão destruir nosso sistema solar em algumas horas. Sim, todos os sistemas estelares, incluindo o nosso, estão em constante movimento em todo o universo. Então eles vão colidir um com o outro quase que imediatamente. Essa colisão levará à criação de uma supernova. Nosso sistema se transformará em uma nebulosa bonita e colorida. Para nós, isso acontecerá em apenas alguns minutos. Nem teremos tempo para sentir nada. E todos os planetas do ex-sistema solar se transformarão imediatamente em poeira espacial cintilante. Mas não é a melhor opção para nós, certo? Vamos ver se pode haver outro resultado. Opção 2. Como eles não podem ficar tão perto um do outro, vamos tentar colocá-los o mais longe possível. E nesse caso, eles simplesmente iriam embora. Tchau! A força gravitacional é muito fraca para manter tudo unido. Os pequenos sóis simplesmente deixarão o sistema solar, voando para o espaço em direções aleatórias. Depois disso, o resto dos planetas sairá de suas órbitas, incluindo nós, é claro. Vamos nos tornar um chamado planeta interestelar. No começo, nem perceberíamos que o planeta saiu de órbita, e não teríamos tempo para fazer nada antes que ficasse incrivelmente frio. Que final triste e poético. Em geral, nenhum desses resultados parece muito divertido. Tudo bem. Ainda temos a última opção.
Nosso principal problema é que estávamos calculando cada uma dessas pequenas estrelas com a mesma massa. Mas preste atenção em todos esses sistemas multiestrelares que já descobrimos. Você verá que nenhum deles se parece com um monte de bolas brilhantes juntas. Em vez disso, existem algumas estrelas grandes lá. O resto, as pequenas, estão orbitando ao redor. Então, que tal? 2 estrelas grandes e 2 pequenas. Como ficaria a Terra, então? Bom, a sua órbita se tornará terrivelmente instável. Ficaríamos indo para frente e para trás. Eu não recomendaria, honestamente. Sabemos a que isso pode levar e é uma loucura, porque já aconteceu conosco uma vez. Sim, cerca de 70 mil anos atrás, uma estrela solitária visitou nosso sistema solar. Era uma anã vermelha chamada Scholz. Uma anã vermelha é uma estrela muito pequena e fria. Se você achar que 7.752 graus Celsius negativos é frio, é claro. Ela é considerada o tipo de estrela mais fraco e frio, então provavelmente não parecia tão grande e brilhante no céu. Naquela época, nossos ancestrais, os Homo sapiens, já estavam lá vivendo suas vidas. E você pode imaginar? Eles viram outra estrela no céu se aproximando do Sol. Como será que foi essa visão? E então Scholz ignorou o Sol e voou para algum lugar para seguir surfando no espaço. Você não estava esperando algum tipo de desastre, estava? Se isso tivesse acontecido, você não teria tido a chance de assistir a este vídeo agora. A partir dessa história, podemos ver o que acontece com a Terra durante esses eventos estelares. Naquela época, uma enorme quantidade de atividade vulcânica aconteceu em nosso planeta. Também sofremos algumas chuvas de meteoros que quase nos exterminaram. Nossos ancestrais com certeza tiveram dificuldades. Algo semelhante acontecerá em nosso hipotético planeta com 4 sóis, mas em uma escala muito maior. Atividade vulcânica constante, terremotos e tsunamis. Além disso, a duração de um dia mudará, assim como a duração de todas as estações e do ano como um todo. Eles não serão mais estáveis devido às mudanças regulares na gravitação. Em outras palavras, você nunca saberá quando esperar um inverno anual ou um verão quente. E quando estivermos precisamente no meio entre 2 estrelas, não haverá noites. Elas iluminarão ambos os lados do nosso planeta e teremos que dormir sob luz solar intensa. E se você acha que isso é uma coisa ruim, tenha em mente que também seremos atacados por muito mais raios ultravioleta e ventos solares devido aos nossos 4 sóis. A cor deles também vai mudar. Eles se tornarão anãs vermelhas, proporcionando uma coloração laranja escarlate no céu. Também teremos muito mais eclipses solares, só que em vez da Lua, o Sol seria eclipsado por outro Sol. Provavelmente ficaria um pouco mais escuro. Para ser honesto, é improvável que algo sobreviva na Terra depois de tudo isso. Quero dizer, é possível, mas faça você uma centena de simulações se quiser ter certeza. Teoricamente, poderíamos sobreviver em um sistema estelar binário simples, por exemplo, em um que consiste em 2 estrelas próximas uma da outra. Cada um deles teria que ser 2 vezes menor do que o nosso Sol. Esse seria o cenário perfeito. E é bem possível no futuro. A NASA está atualmente trabalhando em um plano para realocar nossos descendentes para a próxima Centauri B. Esse é um planeta perto do sistema estelar mais próximo do Sol, Alpha Centauri. E quem sabe, talvez um dia no futuro nós realmente nos mudemos para lá, então veremos como é viver com vários sóis. O que aconteceria com a gente e com o nosso planeta se ele se tornasse tão grande quanto o Sol? O diâmetro da Terra é de 12.742 quilômetros. Atravessá-lo é como fazer 3 viagens de ida e volta de uma ponta a outra dos Estados Unidos. Isso não parece muito, certo? Bom, que tal repetir essa jornada outras 305 vezes? Imagine as despesas com gasolina. Este é o diâmetro do Sol, cerca de 1.392.700 quilômetros. É difícil comparar o Sol com a nossa Terra, considerando a diferença de tamanho. Então, o que aconteceria conosco se o nosso planeta tivesse o mesmo tamanho do Sol? Existem 4 cenários possíveis, dependendo do que queremos dizer quando dizemos do tamanho do Sol. Cenário 1. A Terra se torna tão grande quanto o Sol, mas sua massa permanece a mesma. Um planeta colossal com a massa de uma pequena Terra. Primeiro, diga adeus à gravidade. Quanto mais massivo o planeta, mais forte a sua gravidade e vice-versa. Um planeta tão leve simplesmente não seria capaz de atrair nada para si. A gravidade cria todas as substâncias pesadas, de pedras a continentes inteiros. Tudo é mantido graças a ela.
Acredito que você já adivinhou o que teria acontecido sem a gravidade. Todos nós nos transformaríamos em partículas de poeira. Sim, a Terra simplesmente se tornaria uma nuvem de poeira. E para piorar a situação, a gravidade de outros planetas nos esticaria para os lados, não deixando nenhuma chance de unir nosso planeta novamente. Esse cenário não parece muito bom, não é? Por sinal, mesmo que a Terra de alguma forma permanecesse um planeta, a vida não poderia ter se originado nessas condições. Teria havido uma distância considerável entre o centro da Terra e a superfície. E lembre-se, a massa do planeta é mínima, então não tem gravidade. Simplesmente a atmosfera não seria mantida, e sem a atmosfera, os organismos vivos não poderiam se desenvolver. Não que isso teria importância, pois afinal a Terra agora é uma nuvem de poeira. Então, agora essa nuvem, com um peso de cerca de 10 planetas Júpiter, está se acumulando no espaço. Como resultado, ela colapsa, se transformando em uma estrela. Diga olá para o novo Sol. Cenário 2. Funciona tanto como um cenário separado quanto como resultado do anterior. A Terra se tornaria tão grande quanto o Sol e teria a massa dele também. Agora temos 2 sóis. Nos tornamos o que chamamos de sistema estelar binário. Você sabe o que isso significa? É hora de destruir todo o nosso sistema solar. Imagine ter 2 centros de massa em um sistema. As órbitas dos planetas se tornariam instáveis, perturbadas por uma mudança tão repentina. Uma vez que eles se aproximassem da nossa ex-Terra, entrariam em colapso imediatamente, seja por forças de maré ou pelo impacto da ex-Terra. Sim, até gigantes gasosos. Estou olhando para você, Júpiter. Você sabe qual deles sobreviveria e finalmente se vingaria de nós? Plutão. Provavelmente seria o último ex-planeta restante em todo o sistema. Ele fica muito longe para notar qualquer alteração, exceto por um aumento na massa do centro do sistema. Então a órbita de Plutão se aproximaria do nosso sistema binário, e é isso. A Terra e o Sol teriam que aceitar que Plutão seria seu único amigo agora. O disco protoplanetário que formou nosso sistema há bilhões de anos não existe mais. Portanto, não podem ser criados outros planetas em nosso sistema. Está tudo bem, mas e quanto à Terra em si? Como seria a vida? Vamos ver. As noites e os dias agora duram mais por causa do aumento do tempo de rotação da Terra. Provavelmente há uma queda significativa de temperatura nos polos norte e sul. Mesmo no nosso pequeno planeta atual, mal se recebe luz solar. Então, se o tamanho da Terra aumentasse, a área dos polos que recebem luz solar diminuiria ainda mais. Pelo lado positivo, há muito mais espaço agora. Chega de problemas de superpopulação. O planeta é tão grande que você levaria anos para ir de um ponto a outro. Sim, se você pensar sobre isso, provavelmente seríamos muito solitários nessa situação. Mas ei, quem sabe? Talvez os foguetes se tornem nosso principal meio de transporte. Isso seria incrível. Existiriam muitas áreas vastas e desconhecidas que nenhum ser humano jamais viu ou visitou. Também não saberíamos sobre a existência de muitas civilizações e tribos diferentes. Séculos se passariam e muitos de nós iríamos embora sem nunca conhecer outras pessoas ou aprender sobre elas. E isso se pudéssemos andar. Nossos ossos não suportariam nosso peso com uma gravidade tão considerável e nossos corações teriam que trabalhar 2 vezes mais para nos manter vivos. Os pássaros não poderiam mais voar. Nada poderia, para ser exato. Todas as árvores existentes cairiam e as novas cresceriam rentes à terra, como grama. E por falar em árvores, e quanto ao nosso ecossistema? Bom, não vai nada bem. Se não apreciamos o meio ambiente em nossa pequena terra agora, imagine o que aconteceria se tivéssemos um espaço tão grande à nossa disposição. Eu até presumo que nossas toneladas de lixo teriam dominado até mesmo aqueles suprimentos intermináveis de árvores e água limpa que teríamos em nossa nova grande casa. Nossas máquinas e robôs teriam que ser enormes para fazer pelo menos algo agora. Isso porque até mesmo fazendas comuns agora são do tamanho de estados. Eu também presumo que seria muito mais escuro do que estamos acostumados. A Terra é tão pequena agora, imagine o que vai acontecer quando nosso planeta se tornar do tamanho do próprio Sol. Menos luz solar significa que provavelmente precisaríamos de um Sol artificial. Além disso, as diferenças de temperatura na superfície do planeta seriam enormes. Se você estiver surpreso, provavelmente subestimou o tamanho do Sol. Ele é quase 110 vezes maior que a Terra. Nosso novo equador da Terra é igual a 35 equadores terrestres atuais. E você se lembra de Plutão?
Bom, é a nossa única lua agora. A primeira provavelmente teria se chocado com o nosso planeta há muito tempo, fazendo-nos compartilhar o destino dos dinossauros. Nesse caso, toda a água provavelmente evaporaria do nosso planeta. De qualquer forma, existem milhares de possibilidades ruins, mas vamos seguir em frente e nos concentrar em algo bom. Cenário 3. A mesma coisa, mas a Terra mantém sua densidade. Este aqui é um cenário interessante. Não somos mais um planeta, somos uma estrela. Na verdade, nos tornamos ainda mais massivos do que o Sol. Nosso planeta agora tem uma massa de 3,9 sóis, porque precisamos equilibrar nossa baixa densidade de alguma forma. Em suma, seria quase o mesmo que no cenário 2, mas com consequências mais interessantes a longo prazo. Como a nossa Terra se tornou 4 vezes mais massiva que o Sol, ela queimaria seu combustível mais rapidamente, então evoluiria. E dependendo da massa de seu núcleo, se tornaria uma supernova, ou simplesmente sopraria suas camadas externas para formar uma nebulosa planetária. Se tornasse uma supernova, o Sol que estava tão perto de nós explodiria. E agora há apenas uma estrela de nêutrons, ou seja, uma estrela feita de matéria de nêutrons degenerada. Essa coisa é ultra densa e gira muito rapidamente, então é melhor você ficar longe. Se a Terra se tornasse uma nebulosa, o Sol coletaria toda a poeira e a adicionaria à sua massa. Assim, temos um Sol um pouco mais massivo e uma anã branca. O tempo passa e o vovô Sol vive sua vida até o final. Torna-se uma gigante vermelha depois de esgotar o hidrogênio em seu núcleo. Começa a se expandir e deixa seu material, principalmente hidrogênio, na anã branca que somos nós. Quando a matéria atinge temperaturas e pressões altas o suficiente, a fusão nuclear acontece. Nós nos tornamos uma nova. Oba, somos uma estrela de novo. Uma solitária, mas uma estrela mesmo assim. O que acontece a seguir? Veja, uma estrela é uma batalha de forças opostas. Uma delas é a gravidade, que tenta de todas as maneiras possíveis comprimir em uma pequena bola o máximo possível. A segunda é uma pilha de combustível no núcleo da estrela, que, enquanto queima, forma toneladas de energia e temperaturas quentes substanciais. Enquanto essas forças estiverem em equilíbrio, a estrela vive. Mas quando o combustível da estrela se esgota, a estrela esfria. A pressão dentro dela cai. Isso significa que a gravidade venceu. Ela aperta a estrela com todas as suas forças e, como resultado, a estrela diz: "Viva!". Em apenas 15 segundos, a luz mais brilhante que você já viu em sua vida pisca, e nossa ex-Terra se torna uma supernova, deixando uma deslumbrante nebulosa para trás. De qualquer forma, não se preocupe. Na verdade, é impossível para um planeta rochoso ser do tamanho do Sol. Apenas outras estrelas podem ser tão grandes. Mas espere, por que a nossa Terra é tão pequena enquanto os outros planetas são enormes? Eles simplesmente continuam crescendo ou param em algum momento? Quanto mais massa você adicionar, mais compressão você terá. À medida que os planetas se tornam mais massivos, a compressão gravitacional aumenta. Eles param de crescer quando sua massa atinge cerca de 1,7 vezes a de Júpiter, ou 540 massas da Terra. Depois disso, adicionar mais massa a um planeta o tornará menor, porque a compressão se torna mais forte. Em outras palavras, nosso pequeno experimento mental é impossível. Se o Sol resolvesse parar de produzir luz, os animais selvagens seriam os primeiros a perceber isso. A maioria deles precisa da luz do dia para perambular por aí, principalmente nas grandes savanas da África. As zebras, os gnus e as girafas necessitam do dia para mudar de lugar e fugir dos predadores. Assim que o sol se põe, é a hora deles dormirem. Se a estrela escurecer de repente, os animais não vão entender o que está acontecendo e vão virar almoço dos predadores. Criaturas noturnas ficariam igualmente confusas se isso ocorresse. Os pássaros geralmente migram durante o dia, então não ouviríamos nem veríamos nenhum deles. Devemos muito a eles por comerem insetos no céu. Bem, a eles e aos morcegos. Mas, se você estiver em uma região onde não há morcegos, pode apostar que os insetos vão reinar. As temperaturas começariam a cair gradualmente. Os humanos perceberiam os efeitos também. Estamos acostumados a ver o sol brilhando ao meio-dia, mas sem ele viveríamos na total escuridão. Seria difícil sobreviver. Se escurecesse de repente, teríamos apenas cerca de 8 minutos para aproveitar o restinho dele. É que esse é o tempo que ele leva para percorrer milhares de quilômetros pelo sistema solar. Precisaríamos usar luzes UV para plantar
mas as colheitas não seriam suficientes para alimentar o mundo inteiro, sem contar a queda de temperatura. Sobreviver seria difícil em planícies abertas. Todos teriam que se esconder em abrigos aquecidos. As plantas precisam da fotossíntese para crescer. Sem ela, é impossível termos plantações de qualquer coisa. O pão não existiria, já que é preciso de trigo. Até as algas nos oceanos necessitam da fotossíntese para sobreviver. E elas são a maior fonte de oxigênio que temos, depois das árvores. Isso significa que os níveis de oxigênio também iriam diminuir. Grandes corpos de água, como lagos, oceanos e mares, também começariam a ficar sem oxigênio para manter a vida marinha. Uma das principais fontes de vitamina D é o Sol. Existem outras formas de obtê-la, mas o astro-rei é a melhor e mais conveniente. Sem vegetais ou qualquer vegetação, todos os herbívoros teriam que vagar por aí em busca dos últimos pedaços de mato na terra ou alguma folha esquecida. Em pouco tempo eles ficariam sem comida, o que também seria uma má notícia para nós humanos, já que precisamos de animais como vacas, cavalos e ovelhas para nossa sobrevivência. Isso tudo não aconteceria do dia para a noite. Claro, os oceanos continuariam aquecidos por algum tempo, mas em algum momento ficariam gelados até congelarem. A Terra ainda é um planeta movido por um núcleo de ferro que produz muito calor. Isso não seria suficiente para manter o planeta quente. Nosso próximo passo seria encontrar abrigos apropriados para nos mantermos aquecidos. Se isso acontecesse da noite para o dia, é bem provável que não teríamos abrigos já prontos para esse cenário. A menos que você, ao assistir a este vídeo, decida construir um daqui a pouco. Esse abrigo especial teria que prover calor 24 horas por dia e ser capaz de cultivar plantas usando luz UV. Equipamentos movidos à energia solar seriam coisa do passado. As pessoas teriam que usar roupas especiais para andarem por aí ao ar livre. Como estaria muito escuro, precisaríamos de luzes fortes ou de óculos poderosos com visão noturna para enxergar alguma coisa. As áreas firmes ficariam desoladas. Criaturas noturnas que conseguem lidar com temperaturas baixas dominariam tudo. Estruturas entrariam em colapso por causa da falta de oxigênio. O concreto precisa dele para se manter intacto. Os abrigos sobre os quais falamos teriam um estoque limitado de oxigênio também. Precisaríamos arrancar muitas árvores e colocá-las sob uma forte luz UV para que elas produzissem esse gás. E estas, por sua vez, fabricariam seu ecossistema em grandes abrigos subterrâneos. Os oceanos sobre a superfície congelariam aos poucos. Extrair qualquer recurso natural do fundo do mar, como gás ou óleo, seria impossível. O grande objeto que antes era uma estrela brilhante e ensolarada ainda continuaria flutuando por aí. Mas e se o Sol desaparecesse de repente? Bem, praticamente a mesma coisa, só que muito pior. Ele é o maior objeto celeste do nosso sistema solar e o que mantém todos os planetas organizados. Eles orbitam ao redor da estrela, cuidando de sua própria vida. Sem algo grande assim para mantê-los estáveis, começariam a flutuar por aí aleatoriamente. Alguns poderiam até colidir nos outros. Em outros casos, dariam voltas e depois partiriam espaço afora até encontrar uma nova estrela para orbitar ao redor. A Terra poderia ou não ser um desses planetas. Ela ainda estaria escura e voaríamos pelo espaço a uma velocidade diferente. Além disso, não giraria ao redor de si mesma e muitos objetos bateriam em nós. Estaríamos no caminho de cometas enormes, só esperando para nos derrubar. O frio não seria mais uma ameaça, o nosso futuro é que seria. Isso significa que teríamos que cavar abrigos subterrâneos mais profundos. Não teríamos mais atmosfera para prender qualquer forma de calor ou algo do tipo, e flutuaríamos por uma eternidade. Mas vamos voltar para o cenário onde o Sol apenas escureceu. Não se preocupe, nosso planeta continuaria orbitando a estrela junto com os demais planetas. As temperaturas continuariam despencando até nada ser capaz de sobreviver sobre a superfície. A escuridão duraria dia e noite. Só as bactérias e possivelmente os tardígrados conseguiriam resistir a tudo isso. Os tardígrados são criaturas microscópicas que sobrevivem a praticamente qualquer coisa, até no espaço sideral. Em algum momento, o oxigênio seria extinto da superfície terrestre e não haveria mais nenhuma forma de vida lá, só essas criaturas. Como elas seriam dominantes, talvez pudessem evoluir, crescer e se reproduzir muito mais. Centenas de milhares de anos depois, os humanos teriam que evoluir a ponto de conseguir viver em cavernas subterrâneas. Nossos olhos seriam muito maiores para absorver o máximo possível de luz. Nossa pele ficaria mais clara, já que não haveria sol debaixo do solo. Nossa audição também ficaria muito mais sensível, já que o subterrâneo criaria ecos. Ainda teríamos o intelecto que temos hoje, mas nossos corpos estariam prontos para a superfície. A principal ameaça seriam os tardígrados gigantes se arrastando por toda parte.
Sob o microscópio, eles parecem até fofinhos, mas imagine se fossem do tamanho de um urso polar. Acho que você não gostaria de ver um desses em seu quintal. Eles conseguem viver em qualquer lugar, então entrariam nos abrigos em algum momento, se tornariam ferozes e teriam vários tamanhos e formatos. A essa altura, os humanos não seriam mais a espécie dominante, já que precisariam se esconder no subterrâneo. Alguns tardígrados de tribos diferentes não seriam simpáticos uns com os outros. Cidades grandes que costumavam ficar abarrotadas de gente seriam o lar desses animais, que são conhecidos como ursos d'água por parecerem um pouco com eles. Só que essas feras de 8 patas seriam muito maiores. Os ursos e a maioria dos animais seria extinta da superfície terrestre. Sob o gelo, algumas criaturas que vivem nas profundezas do mar iriam prosperar e se mudar para mais perto da superfície. Esses animais já estavam acostumados a viver na escuridão, longe do sol, mas após milhares de anos dominando as águas, cresceriam atingindo estaturas gigantes. Alguns se adaptariam passando a rastejar em solo. Apesar de a superfície estar congelada, ainda encontrariam formas de quebrar o gelo e abrir caminho. Os humanos, enquanto isso, criariam canais e redes subterrâneas gigantes e construiriam cidades e colônias. Nós dominaríamos os túneis, e nossas mãos e pés cresceriam até parecerem teias. Seríamos donos desse universo subterrâneo e continuaríamos sendo a espécie mais inteligente da Terra. Conseguiríamos guardar peças antigas de arte da superfície e registros importantes para permanecermos o mais humano possível. E seríamos capazes de sobreviver, apesar dos pesares.